Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no nosso Vida de Casada TV. O vídeo de hoje é sobre como preparar uma noite de fondue. Vocês que acompanham o canal já viram aquele vlog que eu gravei quando eu recebi um casal de amigo para uma noite de fondue. Se você ainda não viu esse vídeo, é esse que tá passando aqui e o link também tá aqui no box de informação. E nesse vídeo, várias leitoras ficaram com dúvidas sobre como preparar uma noite de fondue. Apesar de já ter feito um post lá no blog bem detalhado, então eu vou deixar o link aqui também desse post no box de informação, para depois, se vocês quiserem dar uma lida, vale a pena passar lá no blog para poder salvar, enfim. Como surgiram várias dúvidas aqui no canal, eu não poderia também deixar de gravar um vídeo, porque eu sei que tem gente que acompanha só aqui pro canal e também aqui é mais legal, a gente conversa, enfim, eu acho que vai poder também completar o post que tá lá no blog. Então, se você gostou do tema, é só continuar assistindo o vídeo. Tem dois tipos de aparelho de fondue. O aparelho de fondue, que é aquele estilo Richaud, que a gente precisa de fazer o foguinho e colocar a panelinha em cima, e o elétrico, que ele é ligado direto na tomada. Eu tenho apenas esse modelo tradicional. O modelo elétrico ele é da minha mãe. Eu particularmente gostei muito desse elétrico para poder fazer o fondue de carne, porque realmente ele é mais prático, ele esquenta mais rápido, ele mantém uma temperatura por mais tempo, enfim, ele é mais fácil de controlar. Inclusive, a maioria das receitas que vocês acham aí na internet do fondue de carne, ele tá usando o aparelho de fondue elétrico. Existem também vários tipos de materiais de aparelhos de fondue, que podem ser de inox, de cerâmica, né, de porcelana. Eu gosto muito do de inox para servir o queijo e o fondue de carne. E o de porcelana, ele é muito legal para poder servir os fundies de sobremesa, que é aquele famoso fondue de chocolate que a gente adora. Na hora de montar a sua mesa de fondue, você vai precisar de talheres. Eu gosto muito de usar talheres de sobremesa mesmo, junto com o prato de sobremesa. E o garfinho de fondue. Todo aparelho de fondue ele vem acompanhado com esses garfinhos. Eu recomendo um aparelho de fondue para cada 4 pessoas. Eu acho que 4 pessoas é uma quantidade legal para servir numa panelinha. Porque é muito ruim você ter que ficar fazendo esse movimento em cima das pessoas, imagina? É horrível, gente, e as pessoas não ficam tão confortáveis. Então, como você quer deixar sempre o seu convidado mais confortável, o ideal é você deixar uma máquina para cada 4 pessoas. Claro que existem exceções, principalmente as pessoas que têm mesas de 6 lugares, mas que aquela mesa é redonda, às vezes o aparelho de fondue no centro vai funcionar bem para todo mundo. Mas você vai ter que observar de acordo com a sua situação, onde você vai receber, enfim. O que você tem que observar é o tamanho do seu aparelho de fondue. Se o aparelho de fondue for pequenininho, por mais que você queira servir 4 pessoas naquele aparelho de fondue, isso não vai funcionar. Isso é um exemplo do aparelho de fondue que eu comprei para poder servir o fondue de chocolate. Ele era muito pequenininho, então só dava para 2 pessoas mesmo. Então eu comprei 2 para servir 4 pessoas. Então uma ficou para um casal e outra ficou para o outro casal, igual eu já mostrei para vocês aí no vlog. Várias pessoas falaram se para preparar uma noite de fondue precisa de servir só fondue. Na minha opinião, gente, sendo muito sincera, eu acho que se você quiser criar uma noite mais temática, um ambiente mais gostoso e quiser focar em fondue, eu acho legal sim você preparar uma noite toda servindo fondue. E você não precisa de achar que seus convidados não vão ficar satisfeitos, porque eles vão sim. Sirvam primeiro o fondue de queijo, depois o fondue de carne. E na verdade, gente, não precisa de ser só carne de boi não. Pode ser frango, pode ser peixe e também a carne de boi, que é uma delícia. E depois servir o fondue de chocolate. O fondue de queijo, vocês vão acompanhar com pãezinhos. Eu acho legal você não partir o pão muito grande. Parta em pedaços que seus convidados consigam comer de uma forma mais fácil, sem ter que partir. Então tome cuidado na hora de deixar os pãezinhos partidos. Depois você pode servir o fondue de carne, de frango ou de peixe. Você pode escolher, se você quiser, servir as 3 opções e a carne deve ser crua. Na verdade, quem acompanha aí o vlog sabe que eu não servi a carne crua porque o processo ia demorar muito e eu fiz o fondue na água.
A receita do fundi de carne que eu fiz nesse vlog tá no link aqui embaixo, lá no blog, super detalhada. Então, se você não viu, dá uma passadinha lá que tá bem explicadinho, eu acho que vocês vão gostar. Se você acha que seus convidados não vão ficar satisfeitos só com a carne e aquele molhinho que acompanha, eu sugiro você fazer uma batata assada. Pode ser uma batata recheada ou apenas uma batata assada mesmo, que eu tenho certeza que vai ficar um acompanhamento perfeito para o seu fundi de carne. O fundi de carne, ele deve sim acompanhado com opções de molho, aqueles molhinhos pequenos que eu fiz nesse vlog e vocês me perguntaram. Eu acho legal você fazer molhos que não tenham acompanhamento de queijo, já que você já serviu o fundi de queijo no primeiro momento. Então sirva molhinhos diferentes, como molho pesto, molho de ervas, um molho de mostarda, porque dá uma variada no paladar e não fica só aquela coisa queijo, queijo, queijo o tempo inteiro. Por último, você vai servir o fundi de chocolate, que pode ser acompanhado com frutas e marshmallows. As frutas, assim, da sua preferência. Eu gosto muito de banana, manga, kiwi, morango. Isso vai de acordo com a sua preferência. E uma dúvida, gente, uma dúvida comum foi sobre se o fundi de carne como uma opção intermediária. Por que a gente deve fazer isso? Porque o fundi de queijo, ele é um pouco pesado. E o fundi de carne, diferente da receita que você escolher para poder preparar o seu fundi de carne, né, que pode ser no óleo ou pode ser na água, que no caso foi a receita que eu optei, você tem que esperar a sua carne ficar 100% frita ou cozida para consumo. E aí você vai dando um tempo e fazendo a digestão daquele primeiro queijo e aquele pão que você já comeu e querendo ou não é um pouco mais pesado, né, enfim. Então, para deixar uma digestão legal dos seus convidados, sirva primeiro o fundi de queijo, depois o fundi de carne e por último o fundi de chocolate. E qual a maneira certa de comer fundi, Juliana? Como que eu devo me servir para não pagar mico? Gente, é o seguinte, o fundi de carne, você deve pegar a carne lá, colocar na sua panelinha e aí na hora de se servir, você coloca no seu prato, né, com o auxílio do garfo de sobremesa. Você retira e com o auxílio da faca você pode partir o seu pedaço de carne se ele estiver grande, enfim. E aí depois você pode colocar o molhinho, se tiver uma batata para acompanhar, você se serve e come ali o seu prato. Então você já pode, antes de comer, você já pode até colocar um outro pedaço ali, nunca levando o garfo direto à sua boca. Tá combinado? Já o fundi de chocolate e o fundi de queijo, você pode sim pegar o pão, no caso do fundi de queijo, ou pegar as frutas, no caso do fundi de chocolate, e levar direto à boca. Mas você não pode, de hipótese alguma, deixar o garfo encostar na sua boca. Então, para qualquer segurança, é melhor você tirar realmente com o auxílio do garfo e comer com garfo para realmente não pagar mico. É o que eu recomendo. Mas algumas pessoas falam que está errado, mas algumas pessoas falam que pode, outras pessoas falam que não. Enfim, há controvérsias aí nesse mundo da etiqueta. Então, eu sugiro você realmente não usar pra realmente não pagar mico e ninguém ficar olhando pra você achando que você tá fazendo errado. O fundi de queijo e o fundi de chocolate, vocês vão pegar, no caso do fundi de queijo, o pão, e no caso do fundi de chocolate, a fruta da sua preferência, você vai pegar e vai colocar na panelinha. E vai colocar aqui. Cuidado pra não deixar cair o pão lá dentro. Isso é errado, tá? Mas acontece. Então, se acontecer, você não precisa de se desesperar. Faz assim e dá uma enrolada pra não sair pingando na mesa toda, porque isso realmente não é legal e a anfitriã também não vai gostar muito. Então, dar uma enroladinha pra poder esperar, né, parar de pingar e leva até o seu prato. Como o fundi de queijo e o fundi de chocolate, eles são um pouco mais grossinhos, não é aquela coisa muito líquida, fica bem fácil de enrolar e você consegue tranquilamente colocar no seu pratinho. Bem, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí de saber um pouco mais sobre noite de fundi. Eu recomendo muito esse tipo de recepção. É uma recepção que ela tem a possibilidade de socialização. Ela é muito gostosa. Realmente, assim, você pode conversar, a anfitriã fica mais tranquila porque as comidas já estão prontas, né? Você não precisa de toda hora na cozinha e pode até se socializar mais e aproveitar mais com seus amigos, que afinal, o melhor de receber em casa é isso, né, gente? Ficar com quem a gente gosta, bater papo e curtir bons momentos. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais detalhes sobre etiqueta de fundi tá lá embaixo nesse post que tá lá no blog. Qualquer dúvida também é só colocar aqui nos comentários que eu respondo pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Se quiser saber como ligar a máquina de fundir, essa tipo de richô aqui, ó,
é só assistir o outro vídeo que eu deixei no vídeo separado pra quem quiser conferir só essa dica, tá bom? De como ligar o fundir de uma maneira super prática e fácil.